Pronto, gravando. Bem, nós vamos começar agora a nossa aula de ramartiologia. Ramartiologia. É a doutrina do pecado. Página 43. 43. Olha só. A gente sabe que o pecado, ele é a tribulação do homem, né? A gente sabe que a doutrina do pecado, né, sabendo que por convicção, que deixar o pecado não é coisa muito fácil, né? Deixar o pecado é uma coisa difícil. Caso contrário, as pessoas, né, cheias de boa vontade, que não aceitam mais o pecado na sua vida, com certeza ele deixaria o pecado tranquilamente. Vem um pouquinho para frente então, fica perto da Silvia aqui. Entendeu? Então, a gente sabe que pecado é uma coisa grave, que o ser humano, ele, sem Jesus, ele não deixa o pecado. Não tem como. Entendeu? Pode ter a maior boa vontade do mundo, mas ele não vai conseguir abandonar o pecado, porque é preciso a ajuda de Deus para você viver uma vida de santidade, ok? Então, assim que funciona. Então, muita gente luta para abandonar certas coisas e não consegue, porque falta a força de Deus na vida da pessoa, né? Então, o homem só consegue vencer essa batalha espiritual do pecado quando ele busca Deus, entendeu? Porque sem a ajuda de Deus não adianta. Então é muito importante se pregar o Evangelho, que através da pregação do Evangelho a pessoa conhece Jesus e conhecendo a verdade ele é liberto. Sem Jesus não tem libertação, certo? Então, a primeira coisa que é necessário na vida da pessoa para ele abandonar o pecado é o arrependimento. Nós estamos na página 43, tá? É o arrependimento. A Bíblia fala, né, que o João, né, João Batista, ele começou a pregar o Evangelho, a palavra que ele começou a pregar, que ele foi o precursor de Jesus, ele começou a pregar o arrependimento. E também Jesus começou pregando arrependimento, arrependei-vos. A igreja primitiva pregou arrependimento. Então, arrependimento é mudança de pensamento. Quando a pessoa peca, o pecador, ele se arrepende, ele mudou o pensamento dele. Mudou o pensamento dele. E quando ele se converte, ele muda o quê? A atitude. Então, arrependimento é mudança de pensamento. Conversão é mudança de atitude, comportamento, né? Isso aí é muito importante. Aí, o que significa o quê? O pecado, né, que tinha efeito na vida dele, vai perdendo o poder. Porque o pecado, ele é um poder que prende a pessoa, né? Portanto, é que o salário do pecado é o quê? A morte. A morte. E o pecado consumado gera o quê? A morte. Então, o pecado não é uma coisinha boba que nem as pessoas estão ensinando por aí. O pecado é um problema social, que o pecado é uma atitude boba. Está entendendo? Nada disso. O pecado é coisa que mata, leva para o inferno. Entendeu? Então, é muito importante estudar, a gente estudar e conhecer a doutrina do pecado. Quando você estuda isso, você tem, né, mentalmente uma estratégia para você saber entender aquilo que pode te afastar de Deus. Entendeu? O pecado. Isso aí é que a gente tem que entender. Então a gente precisa aprender essa matéria. Então vamos para a página 44. Veremos a introdução aqui. Página 44, veremos aqui a origem da palavra do pecado,
que vem primeiramente da palavra hebraica rata ou ata. Alguns falam ata, porque essa palavra é uma palavra hebraica, tá? Uma palavra hebraica e ela é H-A-T-A, mas é em hebraico. O H Mas eu botei em português aqui, lógico, né? Ele soa como R. Então, é ata. Às vezes esse H aqui é aspirado, ou seja, tem som de R. Um R fraco, né? Já a palavra grega para pecado no Novo Testamento, similar à hebraica, é hamartia, certo? Hamartia, que significa também errar o alvo. Por quê? Que tanto a palavra grega como a palavra hebraica, pecado significa errar o alvo. Por quê? Porque Deus, ele estabeleceu um alvo para a gente. E esse alvo foi quebrado quando Adão pecou. E toda vez que o homem peca, ele está errando o alvo. Por quê? O homem não foi feito por Deus para pecar. Então, por isso que pecar é errar o alvo. Hamartia é a palavra grega que é colocada no Novo Testamento como pecado. Errar o alvo. Por quê? Porque o alvo do homem, que Deus colocou nele, não é pecar. Quando peca, erra o alvo. Erra o objetivo de vida que Deus estabeleceu para a gente. Entendeu? Então, pecado, a doutrina do pecado é uma disciplina teológica, certo? Que a gente estuda ela de forma sistemática, ok? Conforme apresentado na Bíblia. Então, o ensino dessa doutrina é essencial para a gente entender a importância dela. A gente tem que entender, na verdade, como funciona. Por quê? Por que o diabo ele tem uma estratégia muito forte e ele consegue levar as pessoas ao pecado? Porque ele conhece bem a doutrina do pecado e usa ela para o mal. Ele tem as estratégias dele para poder enganar as pessoas. Então, você conhecendo bem essa doutrina, você já tem um caminho andado com a ajuda do Espírito Santo para vencer. Entendeu? Então, o ensino dessa doutrina é essencial para que a gente possa entender, né, a sua importância e saibamos que na realidade o pecado e o seu poder. O pecado é o seu poder destruidor, desde a entrada dele no mundo. Então, por isso, nos leva também a entender a providência de Deus em resolver o problema do pecado, enviando Jesus para morrer pelos nossos pecados, manifestando a sua graça salvadora. Então, você vê o seguinte, o que acontece? O problema do pecado, ele foi resolvido. Mas por que o pecado está lastrado no mundo? Porque o homem não aceita, está entendendo? Essa graça que Deus dá. Porque como que o problema do pecado foi resolvido no mundo? O pecado foi resolvido na cruz. A Bíblia diz que Jesus tomou sobre si nossas enfermidades, os nossos pecados. Está entendendo? Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele foi o nosso substituto. Ele foi a propiciação dos nossos pecados. Toda a ira de Deus sobre o pecador foi despejada em cima de Jesus. Então, Jesus morreu pelos nossos pecados. Então, o problema do pecado já foi resolvido. Agora, falta o quê? O homem aceitar. Esse é o problema. Às vezes tu resolve uma causa, por quê? Porque Deus, ele sempre faz a parte dele. Mas ele sempre exige que nós venhamos a fazer a nossa parte. É muito fácil Deus libertar um homem, mas ele tem que fazer a parte dele. E quando a pessoa não quer fazer a parte dele, é que toda aliança que Deus faz com o homem, por exemplo, quando tu faz um pacto com alguém, quando você faz uma aliança com alguém, essa aliança exige o quê? A parte dos dois. Os dois têm que cumprir a sua parte. Então,
Deus sempre cumpre a dele. Então, quando nós não cumprimos a nossa parte, Deus, tanto moralmente, como eticamente, espiritualmente, Deus está isento de cumprir a parte dele, que é nos salvar. Entendeu? Deus não salva aquele que não quer aceitar a oferta gratuita de Deus. Ninguém paga nada para ir para o céu. Você não tem que dar nada para Deus para você ir para o céu. Você tem que aceitar Jesus, porque ele foi o teu substituto na cruz do Calvário. Entendeu? Ele foi. O homem estava de mal com Deus, não da parte de Deus, o homem que pecou. Mas Jesus fez o quê? A reconciliação. O que é uma reconciliação? Duas pessoas de mal, aí você vai lá, faz a reconciliação, para as pessoas voltarem a ser amigos, sendo que a parte errada, quem é? Somos nós. Qual é a parte certa? Deus. Entendeu? Por isso que a Bíblia diz, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Entendeu? Então, para sair da página 44, vamos, como vimos, a palavra descreve pecado na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, é hamartia. Quando vocês ouviram um pregador falar hamartia, você já sabe que está falando de pecado. E pecado significa errar o alvo. É o princípio, é a raiz. Mas pecado depois também é iniquidade, entendeu? E por aí afora, conforme nós vamos ver nesse livro. Ok? Então, na verdade, o pecado é rebelião contra Deus, não sendo, como muitos pensam, uma coisa separada do homem. Pelo contrário, a Bíblia diz que o pecado habita no ser humano. Então, vamos para a página 45, tá? O pecado entrando no universo, é a primeira lista. O pecado entrando no universo. O pecado é um fato consumado. Alguém tem como negar o pecado? Não. O pecado está aí. Certo? Transgressão da lei, transgressão da vontade de Deus. O pecado está aí, lastrado, né? Então, tudo que acontece de ruim no mundo foi resultado do pecado. Pelo homem entrou um pecado no mundo, o pecado a morte passou a todos os homens, todos pecaram. Então, o crente desse mundo ele tem que ter consciência que o pecado é uma coisa real, tá? Então, não tem como fugir. Por quê? O que dá autoridade ao diabo? O pecado. Entendeu? Aonde não tem pecado, o diabo não tem autoridade. Ele não pode agir na tua vida se não tiver uma brecha. Então, o pecado, ele dá autoridade ao diabo para agir na tua vida. Aí, não tendo pecado, ele fica sem trabalho, ele não tem o que fazer. Certo? Então, por isso que a batalha do crente é brava. A carne luta contra o espírito contra a carne, o diabo anda em derredor, porque a intenção é levar você a pecar. Porque se tu não pecar, ele fica só de longe, né? A origem do pecado. Todo mundo sabe quem é a origem do pecado. Pode falar sem medo. Você não sabe quem é a origem do pecado, não? O pecado vem de Deus? Não. Vem de os anjos? Não. O pecado vem de Satanás, do diabo. Certo? Então, a origem do pecado, alguns cristãos têm dúvida a respeito da origem do pecado. Olha, vocês podem pensar que não, mas tem crente que pensa que o pecado foi Deus que fez. De onde vem essa ideia? Vem do diabo, só pode ser. Então, aí me pergunta essas pessoas, para que Deus colocou o pecado no mundo? Que heresia é essa? Não, Deus botou o pecado no mundo para provar os crentes, para provar o homem. Deus não precisa disso. Isso é invenção, mas existe. Coloquei aqui porque isso existe. Tem pessoas que, não, Deus permitiu o pecado, Deus deixa, foi Deus que botou, esse papo, né? Mas não é nada disso. Deus não tem nada a ver com o pecado. Onde tem pecado, Deus está fora. Certo? Então, o pecado não vem de Deus e também o Senhor não pode pecar, né?
a Bíblia deixa claro aqui que a origem do pecado, Satanás, foi ele quem trouxe o pecado para o jardim do Éden, sendo de que Deus não pode ser tentado pelo mal. Vamos ler essa parte aqui de Tiago? Vamos ler? Vamos lá. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tentar. Escutou bem? Deus, ele não pode ser tentado pelo mal. Então Deus não faz nada errado. Está entendendo? Deus não peca, Deus não faz nada errado. Então, ele nem pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Eu já vi crentes dizendo, eu fiz aquilo porque foi do Senhor. Não, Deus nunca vai levar você a fazer coisa errada. Se você fez fazer alguma coisa errada, não foi Deus. Pode ter sido o inimigo ou pode ser você mesmo. Tem coisa que não precisa nem o diabo tentar, não. A gente faz coisa errada de si mesmo. Aí bota a culpa em quem? Uma vez o Cláudio Duarte falou, olha gente, isso aí não é o diabo não. Vocês estão botando muita culpa nele, mas isso não é culpa dele não. Tem coisa que a gente faz porque quer fazer mesmo. Tá? Então, agora Deus está fora disso. Está entendendo? Toda criatura desse universo, homem, anjo, são dotados de livre arbítrio. Está entendendo? Livre-arbítrio, aquela capacidade que você tem de tomar duas decisões. Está entendendo? Jesus sempre deixou essa liberdade do ser humano. Ok? Então, essa liberdade que a gente tem, a gente pode obedecer ou desobedecer. Essa liberdade é a gente que usa. Agora, Deus sempre dá a orientação certa. Deus, quando Ele te deu livre-arbítrio, por exemplo, Adão e Eva, livre-arbítrio, mas Deus orientou. Adão não estava lá no jardim do Éden assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí eu não sei nada. Deus, quando Ele botou lá, Deus deu a ele todas as orientações que ele precisa. Deus não deixou ele alienado lá. Então, quando o diabo entrou lá na forma de uma serpente, já encontrou um homem e uma mulher bem orientados. Ele não pode culpar Deus. Tanto é que eles fugiram depois do pecado, porque ele estava bem orientado. Entendeu? E, aliás, Adão culpou quem? Alguém lembra? Eu lembro. Lembra quem que Adão culpou? Adão falou assim, a mulher que tu me... Ele falou, não vou... a mulher que tu me deu, vai vir reclamar. Aí Eva botou a culpa em quem? Aí ela olhou para um lado e falou, foi a serpente. Aí a serpente olhou para trás, não tinha ninguém para botar a culpa, ela segurou tudo sozinho. Né? Então, esse é o ser humano. O ser humano sempre procura um bode expiatório. O ser humano adora isso. Alguém que assuma o de vida. Né? Então, e Adão não quis assumir. Ele não se arrependeu. Ele não falou assim, eu pequei mesmo, estou errado, me perdoa. Não, ele não assumiu isso. Ele ficou no orgulho. Não, a culpa não é minha não, é da minha mulher. Então aí Deus falou para ele, ó, maldita é a terra por tua causa. Essa palavra eu acho muito pesada, gente. Você ser responsável pela maldição de um universo, um planeta desse, não é brincadeira não. E ele viveu quase 1000 anos, então ele viu muita coisa, não viu? Então, o pecado veio através dele e entrou no mundo através do homem. Você veja bem, Satanás estava no mundo, mas o pecado não estava. Agora, quando Adão desobedeceu a Deus e fez a vontade dele, aí o pecado entrou no mundo por intermédio de Adão. Se Adão não peca, o pecado ia continuar, mas com Satanás. Não ia entrar no mundo, mas aí a brecha foi Adão que deu através da sua mulher. Porque Adão, Eva ofereceu o fruto a ele.
Adão, ele não era bobo, ele sabia que Eva já tinha pecado. Ele sabia disso. Eva pecou, e ele sabia, se ele não come, ele perde ela. Deus ia ter que dar outra mulher a ele. Se ele mantém a posição dele, que ele estava numa posição diferente. Ele quis perder a Eva. Preferiu perder Deus. Certo? Eva devia ser muito bonita, né? Aí ele falou, não vou perder. Aí perdeu Deus. Entendeu? Maldita é a terra por sua casa. Porque Adão ainda estava naquele corpo dele 100%, né? Aí se ele está num corpo igual ao nosso, ele desmaia. Ele não ia aguentar a força. Né? Então, o pecado, olha só, lê comigo aqui essa parte aqui, vamos lá. 46, tu eras querubim, vamos ler? Tu eras querubim, ungido para proteger e estabelecer como santo de Deus. Estava no meio das pedras e andava perfeito. Era o caminho de Deus a dignidade. Tá bom. Olha só, aqui está dizendo o seguinte: Satanás, ele era um querubim. Querubim para proteger. Para me proteger aqui é o responsável, né? Então ele tinha uma posição destacada. Tem outros versículos, mas eu coloquei só isso aqui. Ele tinha uma posição destacada lá, né? Então a Bíblia diz que ele era perfeito nos seus caminhos. Perfeito. Deus não faz nada imperfeito. Ele era perfeito, até que se achou iniquidade dele. Porque o Espírito Santo já sabia o que ele estava pensando. Ele dizia no seu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas, e serei semelhante ao Altíssimo. A loucura! Deus deu tanta posição para ele, que ele achou de ter um reino para ele. Aí o que ele fez? Eu vou subir acima, né? E você ser igual ao Altíssimo, igual a Deus. Aí Deus, deixando ele fazer a cabeça daqueles que ia trair ele, né? Porque Deus provou os anjos primeiro. Nós não somos provados aqui. Primeiro Deus prova os anjos. E a terceira parte dos anjos não passaram no teste. Aí foi expulso do céu, né? Nós já até estudamos isso na outra lição. Então, o pecado de Lucifer, mais conhecido como Satanás, serpente, diabo, só coisa ruim, Beelzebul, ele não tem um apelido bonito, né? Então, querendo dominar tudo, ele queria era isso. Então, Satanás queria um trono junto com Deus, só para ele. E ele dizia no coração, vamos ler essa outra parte aqui? Vamos lá. E tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, subirei acima das altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha só, olha o abuso, um anjo. Ele não falou para ninguém, mas dentro do coração dele, que Deus já conhecia, ele queria ser igual a Deus. É muito abusado, né? Subirei e serei semelhante ao Altíssimo. Então, aí Deus falou, tá bom, e depois você já conhece a história, né? Então, a terça parte dos anjos aceitaram esse desafio de destronar Deus, né? Aí Deus deixou, quando já ele viu que não tinha mais ninguém para trair ele, Miguel não quis acompanhar Satanás, Gabriel não quis, esses aí não quiseram acompanhar. O arcanjo Miguel preferiu ficar com Deus, né? E não pecou. Então, o pecado já vem lá da eternidade. E, devido a Adão dar lugar, entrou no mundo. Certo? Aí vem aquele pacote, né? Doença, confusão, tudo quanto é jeito. Ok? Então, Jesus,
ele apresenta o diabo com a origem do pecado, dizendo que ele peca desde o princípio. Vamos ler essa parte também? Jesus falando do diabo, vamos lá. Vós tendes o pai ao diabo, e ele satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele prefere mentira, fala o que é próprio, porque é mentiroso e vai da mentira. Bem, então aqui já está definido. Jesus falou, olha, ele é mentiroso, e não só mentiroso, é o pai. O pai aqui significa a origem, certo? A origem da mentira. A mentira é filha dele na origem, certo? Porque ele além de mentiroso, é a origem dela, certo? Então, a história do pecado não parou nele por culpa do Adão, certo? Como começou o pecado no mundo? Entrou no mundo, segundo o terceiro capítulo de Gênesis, ok? A entrada do pecado no mundo. Então, página 47, número 3. Deus, ao criar o homem, criou de forma perfeita, colocou no jardim do Éden, certo? Deu liberdade a ele de comer de todas as árvores do jardim, com exceção apenas da árvore da ciência do bem e do mal. Deus sempre prova a gente, certo? Por quê? Porque Deus, ele gosta de provar a gente a fidelidade. Entendeu? Deus, por isso que a Bíblia sempre usa essa expressão, ser fiel até a morte, e dar-te-ei o que é a coroa. O finalmente é esse. Então, o que Deus ama na gente é a fidelidade. Então, como ele poderia, embora ele seja onisciente, sabe de tudo, mas isso ele não leva em conta, ele quer ver a fidelidade. Então, Adão não foi fiel. Verdade? Agora eu pergunto a vocês, Adão foi salvo ou não? Não sei. Pode ter sido, né? Pode ter sido, porque ele nunca se arrependeu. Ele nunca falou, Senhor, eu pequei. Ele sempre tinha uma justificativa. Então, não sei, né? A gente não pode, o que a Bíblia não diz, a gente não julga, mas fica assim uma... foi desprezado por Deus. Interrogação. Fica uma interrogação. Tem pessoas que acham que não. Já vi pastor falar. Adão traiu Deus, então não teve mais... E também não se arrependeu. Não sei. Eu prefiro que ele foi salvo. Na minha opinião, acho que foi sim, porque a Bíblia diz que Deus botou um animal e vestiu ele, né? Ele estava nu, né? É verdade. A Bíblia não fala, mas dá sinais, né? Que ele foi salvo. Então, para a gente encerrar, para a gente orar, motivo da permissão. A tentação do casal foi permitida por Deus para confirmar a sua obediência. Às vezes Deus permite uma tentação na nossa vida para provar a sua obediência. Deus permite o diabo botar o negócio na tua frente para tu pecar. Com palavras, com qualquer, sei lá. Mas Deus permite para provar a sua obediência. Só isso. Agora você fala, não, a tentação foi mais forte do que eu. A Bíblia diz que não existe tentação mais forte. A Bíblia diz que fiel é Deus, que não nos deixará tentar acima do que a gente possa suportar. Porque juntamente com a tentação ou a provação, ele dá o escape. Porque Deus é fiel. Entendeu? Então a gente precisa ver isso. Então, para a gente sair dessa parte, a permissão do casal precisava ser testada. Entendeu? Não tem jeito. Então, Adão e Eva foi o primeiro casamento na terra realizado pelo próprio Deus. O homem é responsável pelo jardim e cuidava dele, mas não cuidou da sua vida espiritual. Então, dessas duas árvores, uma era proibida, a da ciência e do mal. Página 48. A árvore da ciência e do mal foi colocada ali no meio do jardim pelo próprio Deus.
entendeu? E não pelo diabo. Só repetindo, quem colocou a árvore no meio do jardim? Foi Deus. Foi o diabo, não confunda. Foi Deus que botou. Então, quem é que levou Jesus no deserto para ser tentado pelo diabo? O Espírito Santo. Então, Deus é que coloca você em situações para você ser tentado e provado e mostrar a sua obediência. Às vezes você fala assim, caramba, eu vou sair do meu emprego porque Deus me botou no meio de um monte de demônio. Já vi irmão falar isso. Eu já pensei isso também. Eu trabalhei num lugar que era capeta puro. Foi o diabo. Só pode ser o diabo que me trouxe para cá. Eu não vigiei. Uma vez eu falei bem alto, eu não vigiei. E nada. Depois eu aprendi na Bíblia que Deus te coloca em certos lugares para que você seja luz no meio daquelas trevas. Está entendendo? Botar no meio você dá luz é maravilha. Né? E às vezes você peca mais, porque às vezes bota você no meio de um monte de crente falador, murmurador, aí você peca mais do que no meio dos ímpios. Tá bom? Então, a finalidade era para provar ou testar a obediência do casal, como já vimos. O homem tinha a liberdade de escolher livremente, né? Então, querido, às vezes Deus te coloca num lugar para provar a sua obediência. Amém? Amém. Então, Deus abençoe. Está encerrada a aula. Vou desligar aqui.